Em meados dos anos 1970, a pequena cidade de Pocatello, no estado do Idaho, nos Estados Unidos, era conhecida por sua tranquilidade e pela forte ligação com a religião mórmon. Era uma comunidade fechada, onde todos se conheciam e onde as crianças podiam brincar nas ruas sem grandes preocupações. Foi nesse cenário pacato que Jan Broberg cresceu. Filha de pais amorosos e dedicados, ela era uma garota inteligente, carismática e muito querida por todos. Sua família era extremamente religiosa, frequentava regularmente a igreja e tinha um perfil bastante tradicional. Entre os vizinhos da família, estava um homem respeitável chamado Robert Bercholdi, que parecia ser um cidadão exemplar. Pai de família, ativo na comunidade e próximo aos Brobergs. O casal Bercholdi era amigo íntimo dos pais de Jan, o que tornava a relação entre as famílias ainda mais próxima. Bercholdi tinha uma postura simpática e cativante, especialmente com as crianças, o que o tornava confiável aos olhos dos adultos. No entanto, por trás dessa fachada inofensiva, escondia-se um homem com desejos perturbadores e planos sinistros. Ele vinha observando Jan há algum tempo, elogiando-a constantemente, presenteando-a e criando uma proximidade anormal com a menina. Sem que ninguém percebesse, Bercholdi começava a manipular a mente inocente de Jan, semeando dúvidas e sentimentos confusos. Ele usava técnicas psicológicas complexas, como lavagem cerebral e chantagens emocionais, para ganhar controle sobre a criança. Jan, ainda muito nova, não tinha condições de entender completamente o que estava acontecendo, nem como resistir às investidas do adulto. O ambiente seguro de sua casa e escola contrastava fortemente com o perigo silencioso que se aproximava. Ninguém imaginava que, em breve, essa amizade familiar daria lugar a um dos casos mais chocantes da história americana. E foi exatamente ali, em meio à normalidade aparente, que tudo começou. Em outubro de 1974, Jan Broberg, então com 12 anos, desapareceu de sua casa em circunstâncias misteriosas. Os pais ficaram desesperados, acionando imediatamente a polícia e mobilizando toda a comunidade para encontrá-la. As buscas foram intensas, com cartazes espalhados pela cidade e notícias em jornais locais e regionais. Mas o que ninguém sabia é que Jan havia sido levada por alguém que fazia parte do seu círculo de confiança, Robert Bercholdi. Ele havia preparado minuciosamente o plano. Usou manipulação psicológica para convencer Jan a ir com ele, dizendo que era uma missão importante. Bercholdi inventou uma história absurda, dizendo que estavam fugindo de agentes do governo e que só assim poderiam salvar a humanidade. Jan, sob forte influência mental, acreditou nele e seguiu obedientemente para um caminhão alugado, que os levaria para longe. Os dois viajaram centenas de quilômetros, cruzando estados até chegar ao México, onde planejavam se esconder. Durante as 5 semanas em que esteve desaparecida, Jan foi submetida a abusos físicos, sexuais e mentais constantes. Bercholdi controlava cada movimento dela, dizendo que se contasse algo, a família seria punida ou morta. A jovem foi isolada, programada para acreditar que aquilo era necessário e que ela não tinha saída. Enquanto isso, os pais viviam dias angustiantes, sem saber se Jan estava viva ou morta. Até que, após quase um mês, Bercholdi resolveu voltar aos Estados Unidos e deixou Jan sozinha em uma rodoviária. Ela conseguiu contato com a polícia e foi identificada rapidamente, sendo devolvida à família. Mas, para surpresa de todos, Jan negou ter sido sequestrada ou abusada, protegendo Bercholdi. Quando Jan retornou para casa, os pais esperavam encontrar uma menina traumatizada e precisando de ajuda. Mas, para a surpresa de todos, ela agiu de forma tranquila e afirmou que nada de errado havia acontecido. Jan disse que havia ido embora por vontade própria, que Bercholdi era seu amigo e que não queria prejudicá-lo. A justiça local, diante da ausência de provas concretas e da posição social de Bercholdi, decidiu não investigar profundamente. O homem foi solto e voltou a viver normalmente perto da família Broberg. Para os pais de Jan, aquilo era inacreditável. Como a filha poderia estar tão mudada? Eles tentaram ajudá-la, conversar, oferecer apoio psicológico, mas Jan parecia distante e confusa.
Na verdade, Bercholdi havia implantado na mente de Jean uma série de mensagens e ordens hipnóticas. Ele condicionou a menina a negar qualquer violência, afirmando que isso era parte de uma missão cósmica. Jean acreditava piamente que precisava proteger Bercholdi, senão sua família estaria em risco. Esse tipo de manipulação extrema é conhecido como lavagem cerebral ou controle psicológico coercitivo. Com o tempo, Bercholdi retomou sua aproximação com a família, usando novamente sua imagem de amigo e confidente. E, infelizmente, o pior ainda estava por vir. Ainda em 1974, Bercholdi voltou a agir, colocando em prática um novo plano para levar Jean novamente. Desta vez, ele não a levaria fisicamente logo de início. Queria dominar sua mente antes de agir. Bercholdi convenceu os pais de Jean a permitir que a menina passasse mais tempo em sua casa. Disse que queria ajudá-la a superar traumas e que faria isso com atividades educativas e viagens. Assim, Jean passou a visitar a casa dos Bercholdi com frequência, muitas vezes dormindo lá. Lá, ela era submetida a sessões de hipnose, filmes pornôs e conversas insanas sobre alienígenas e missões secretas. Bercholdi filmava Jean sem consentimento, usava essas imagens para chantageá-la e reforçar seu domínio. Ele chegou a gravar uma fita em que fingia ser um oficial do governo russo, exigindo que Jean colaborasse. A pressão mental sobre a menina era constante e sufocante, e ela não tinha como escapar. Certo dia, Bercholdi armou uma nova fuga, dizendo que eles deveriam seguir para o Alasca. Mais uma vez, Jean foi levada contra sua vontade, mas agora totalmente programada para obedecer. Viajaram por alguns dias, mas acabaram sendo descobertos e detidos por autoridades locais. Quando Jean foi interrogada, novamente negou qualquer problema, defendendo Bercholdi com veemência. Mesmo diante de evidências claras, incluindo gravações e testemunhas, Bercholdi não enfrentou consequências graves. O caso revelava um sistema legal falho, incapaz de reconhecer os efeitos devastadores do abuso psicológico. Após o segundo sequestro, Jean continuou vivendo sob a sombra de Bercholdi por vários anos. Mesmo com a família tentando recuperar a confiança da filha, o trauma era profundo e difícil de curar. Bercholdi continuava visitando a casa dos Brobergs, mantendo contato com Jean e exercendo sua influência. Ele insistia em dar presentes, fazer viagens e prometer oportunidades especiais à menina. Jean, já adolescente, sentia-se dividida entre o amor pelos pais e a culpa por ter sido manipulada. Aos poucos, porém, sinais de recuperação começaram a surgir. Ela começou a questionar suas memórias e a sentir raiva. Terapia, apoio familiar e o tempo foram fundamentais para que Jean pudesse reconstruir sua identidade. Ela passou a buscar informações sobre o que havia acontecido e começou a compreender a dimensão do abuso. Entendeu que Bercholdi havia usado técnicas avançadas de manipulação, semelhantes às usadas por cultos. Essa descoberta marcou o início de um processo de libertação mental e emocional. Jean começou a falar com outras pessoas sobre sua experiência, buscando ajuda e compartilhando sua dor. Sua coragem aumentava a cada dia, e ela decidiu que não queria mais viver sob medo ou vergonha. Aos 18 anos, Jean tomou uma decisão importante: denunciar publicamente Bercholdi e contar sua história. Isso significava confrontar o passado, assumir sua voz e exigir justiça pelo que sofrerá. Mas, mesmo com esse desejo de mudança, o caminho ainda seria longo e doloroso. Em 1980, Jean Broberg decidiu processar Robert Bercholdi, apresentando todas as provas que possuía. Ela depôs sobre os sequestros, os abusos e o controle mental que sofreu durante anos. Além disso, apresentou gravações, fotos e relatos de outros membros da família que também haviam sido alvo. Porém, o sistema judicial mostrou-se novamente lento e impreparado para lidar com casos tão complexos. Bercholdi teve acesso a bons advogados e usou a idade de Jean no momento dos fatos para minimizar sua responsabilidade. Muitas das acusações foram arquivadas ou consideradas prescritas, impedindo uma punição mais severa. Mesmo assim, Jean não desistiu. Passou a usar sua voz em palestras, entrevistas e movimentos de conscientização.
Sua história começou a ganhar força na mídia, gerando debates sobre abuso infantil e manipulação psicológica. Organizações de defesa infantil começaram a citar seu caso como exemplo do que pode acontecer quando a vigilância falha. Apesar de não ter obtido justiça completa, Jean contribuiu para que mais pessoas entendessem os perigos da lavagem cerebral. Seu depoimento ajudou outras vítimas a se sentirem representadas e encorajadas a buscar ajuda. Bercholdi, por sua vez, morreu em 2004, sem jamais ter enfrentado uma condenação proporcional ao mal que causou. Para Jean, o maior triunfo foi sua sobrevivência e a capacidade de transformar sua dor em força e inspiração. Seu legado se consolidou como uma voz poderosa contra o abuso e a exploração infantil. E sua história continua ecoando até hoje, em documentários, livros e séries que revisitam o caso. Nos anos seguintes, o caso de Jean Broberg ganhou atenção internacional graças a produções audiovisuais. Em 2017, foi lançado o documentário Abducted in Plain Sight, que reuniu depoimentos reais e material inédito. O filme trouxe à tona novas reflexões sobre como Bercholdi conseguiu manipular não apenas Jean, mas também seus pais. A produção se destacou por mostrar a vulnerabilidade humana diante de um predador habilidoso e paciente. O documentário revelou que Bercholdi também havia tentado manipular o irmão de Jean, praticamente repetindo o ciclo. A família inteira foi estudada como um caso clássico de como um criminoso pode se infiltrar na vida de uma família. Jean participou ativamente do projeto, falando abertamente sobre os horrores que viveu. Sua coragem impactou milhares de pessoas ao redor do mundo, muitas delas vítimas de situações semelhantes. O sucesso do documentário gerou uma segunda parte, Believe Me, The Abduction of Lisa McVey, também sobre abuso. Além disso, em 2022, foi lançada uma série intitulada A Friend of the Family, com atores retratando os eventos reais. Embora algumas liberdades dramáticas tenham sido tomadas, a série ajudou a manter o tema vivo na sociedade. Jean tem usado essas plataformas para alertar sobre os sinais de manipulação e abuso em crianças e adolescentes. Sua mensagem é clara: educar, observar e dialogar são formas eficazes de prevenir tragédias. Hoje, ela é palestrante, escritora e defensora dos direitos das vítimas de abuso. Sua história, embora marcada por dor, é também um símbolo de superação e resistência. O caso de Jean Broberg serve como um alerta urgente para os pais e cuidadores do mundo moderno. Muitas vezes, o perigo não vem de um estranho nas ruas, mas sim de alguém próximo, confiável e bem relacionado. A manipulação psicológica pode ser invisível para quem não sabe reconhecê-la, especialmente em crianças. É fundamental ensinar as crianças sobre limites corporais, privacidade e confiança em adultos certos. Também é importante que os pais estejam atentos a mudanças repentinas no comportamento ou nas relações dos filhos. Conversas abertas e frequentes podem ser a chave para que uma criança se sinta à vontade para pedir ajuda. Profissionais da educação e da saúde também têm papel fundamental na identificação de sinais de abuso. O caso de Jean mostra que a falta de conhecimento e diálogo pode permitir que crimes continuem por anos. Além disso, é preciso melhorar o sistema judicial e a formação de profissionais que lidam com casos de abuso. Muitas vítimas sofrem em silêncio porque temem não ser acreditadas ou sofrer represálias. Histórias como a de Jean ajudam a quebrar tabus e a incentivar a busca por ajuda. Ela ensina que a recuperação é possível, mas requer tempo, apoio e recursos adequados. E, acima de tudo, demonstra que não devemos julgar as vítimas, mas sim fortalecê-las para que possam seguir em frente. O combate ao abuso infantil começa com a conscientização, a educação e a proteção desde cedo. E é isso que Jean representa: uma voz que não calou, mesmo diante do silêncio imposto pelo medo. Superar um trauma como o de Jean Broberg não é fácil, mas é possível com apoio e determinação. Ao longo dos anos, ela buscou terapia, construiu uma nova rede de apoio e reconstruiu sua vida pessoal e profissional. Formou-se em artes e trabalhou como atriz, cantora e produtora, canalizando sua energia criativa para a cura. Hoje, Jean é casada e mãe, tendo criado uma família com valores diferentes daqueles em que foi criada.
Ela se dedica a compartilhar sua história com escolas, grupos de apoio e organizações de proteção infantil. Sua presença em conferências e programas educativos é sempre marcada por emoção e inspiração. Muitas pessoas que assistiram ao documentário ou leram sua autobiografia relataram ter encontrado força em sua trajetória. Jean também escreveu um livro, onde conta em primeira pessoa como foi viver sob controle mental por tanto tempo. Sua obra é uma referência para psicólogos, educadores e profissionais da área jurídica. Através de sua arte e palavra, Jean transformou seu passado em ferramentas de conscientização e mudança. Ela não é apenas uma sobrevivente, é uma guerreira e uma defensora incansável dos direitos das crianças. Sua história prova que, mesmo em situações extremas, é possível reconstruir a vida e encontrar propósito. E, talvez o mais importante, Jean nunca deixou de acreditar que poderia ter uma vida plena e feliz. Sua luta contínua é um exemplo de resiliência e coragem para milhões de pessoas ao redor do mundo. O caso de Jean Broberg é mais do que uma história de horror, é um alerta para o mundo todo. Ele nos mostra que o mal nem sempre usa máscaras óbvias. Às vezes, se veste de amigo, mentor ou confidente. Por isso, é essencial que pais, professores e profissionais de saúde aprendam a reconhecer os sinais sutis de manipulação. Conversar com as crianças, ouvir suas dúvidas e ensiná-las sobre segurança é o primeiro passo para protegê-las. Se você suspeita de qualquer tipo de abuso ou manipulação, denuncie. Existe ajuda disponível. Centros de apoio, linhas de emergência e profissionais treinados estão prontos para intervir e salvar vidas. Não tenha medo de perguntar, investigar ou buscar ajuda. Muitas vezes, a única chance de uma criança é alguém que acredite nela. Se você gostou deste vídeo e aprendeu algo importante, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Estamos aqui para informar, conscientizar e unir forças contra o abuso infantil. Se ainda não é inscrito, clique no botão vermelho e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Temos conteúdos exclusivos sobre casos reais, histórias de superação e temas importantes para a sociedade. Juntos, podemos construir um mundo mais seguro para as próximas gerações. E se você tem interesse por histórias reais que mexem com a alma, confira nosso próximo vídeo. Nele, vamos explorar outro caso intrigante e impactante que você precisa conhecer. Até a próxima, e lembre-se: informação salva vidas.